Tá? Vamos lá. Bem, na aula passada, a aula passada foi para essencialmente definir o que é uma equação diferencial ordinária, a sua forma geral, porque isso, a sua forma geral é importante para você compreender o teorema de existência e unicidade, que é o teorema guiador, tá? Na maioria dos processos de resolução de equações diferenciais, mas vamos ver exemplos vamos ver como a gente resolve alguns exemplos de equações diferenciais, mesmo sem ter o teorema de existência e unicidade, só fazendo contas bem particulares. O primeiro exemplo é esse aqui, ó. Encontre, tá? Vou colocar nessa situação. E se eu conseguir um pincel que esteja escrevendo, eu não dou, mas está aqui, eu acho que esse aqui está escrevendo. Encontre a solução geral da equação diferencial ordinária, né? E eu dispenso o termo ordinária, pois nós só vamos tratar com equações diferenciais onde as soluções são funções de uma variável real e de valor real. E a equação é essa, f' de x mais f de x igual a zero. Então, essa pergunta subtende o seguinte: qual é o conjunto formado por cada função diferenciável, tal que a sua derivada em x, mais o seu valor em x é igual a zero, qualquer que seja x no seu domínio, tá? É isso aí. E você tem que entender desse enunciado que encontrar a solução geral é encontrar todas as soluções, tá? Eu vou logo dizendo que, via de regra, o conjunto de solução de uma equação diferencial de ordem 1, ele é parametrizado por uma constante. Então, você logo espera isso, tá? E vocês vão ver por quê. Estou me adiantando, mas é importante fazer essa observação. Assim como a integral indefinida, que é a solução de uma equação diferencial bem particular, é parametrizada por uma constante. Quando você resolve a integral indefinida, aparece uma constante, né? Isso é um caso particular do caso geral de equação diferencial de ordem 1, tá? Então, solução. Eu não tenho o teorema de existência e unicidade para garantir nada, tá? Mas uma coisa que também se observa é que quando você vai resolver, vocês vão observar isso, que quando você resolve equações diferenciais, isso vocês vão perceber bem no teorema de existência e unicidade, que eu não vou mencionar hoje, tá? Hoje vai ser uma aula mais continuação da aula passada, só resolução de equações diferenciais particulares, é que quando você busca uma solução, você busca soluções definidas em intervalos. E você vai ver por quê. Porque os processos de solução aqui, eles se baseiam no seguinte resultado, que é o resultado que dá a solução geral da integral indefinida, que é o seguinte: se duas funções são contínuas no intervalo, são diferenciáveis no interior desse intervalo e têm as mesmas derivadas no interior desse intervalo, no intervalo elas diferem por uma constante. Tá? Mas isso é um resultado que diz respeito a intervalos. Eu vou repetir, o resultado lá, consequência do teorema do valor médio. Se duas funções são contínuas no intervalo, o intervalo pode ser aberto, pode ser fechado, pode ser semiaberto, mas se duas funções são contínuas no intervalo, diferenciáveis no interior desse intervalo, e no interior desse intervalo as duas têm a mesma derivada,
No intervalo, as duas diferem por uma constante. Tá? Então, vou começar a solução dessa equação. Seguinte, observe, primeiro, é pedido para você resolver. Eu não sei nada sobre as soluções que eu estou atrás delas. Eu não sei nem se as soluções são definidas em toda a reta. Essas soluções. Mas vamos atrás de funções, de soluções dadas em intervalos. Então, vou começar assim, ó. Se I é um intervalo da reta, tá? Desnecessário dizer que é um intervalo da reta. E φ de I em R é uma solução da equação diferencial, D quer dizer o quê? Equação diferencial. E é claro que eu estou me referindo a essa. É a única solução no meu contexto. É uma solução da equação diferencial, então, duas coisas eu posso dizer. Qual é? Para ser solução, a φ tem que ser o quê? Φ é diferenciável, né? Não é isso? Φ é diferenciável. E quando eu substituo f por φ, você vai ter o seguinte: φ' de x mais φ de x é igual a zero, qualquer que seja o x pertencente a i. Bem, é bom que se diga que não existe uma fórmula geral para resolver qualquer equação diferencial de ordem 1. Não existe. O que existe são procedimentos comuns, procedimentos que se utilizam para resolver famílias de equações diferenciais de ordem 1. E esse tipo de equação, que é chamada equação diferencial linear de ordem 1, e eu vou precisar isso no futuro, ele se resolve usando um certo procedimento, que é uma técnica, tá? Que é uma técnica que vem da seguinte percepção. A derivada, de uma percepção via a derivada do produto. Vocês estão lembrados da derivada do produto? Derivada do produto de duas funções. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E nós sabemos que a derivada da exponencial é o quê? É exponencial. Então, se isso aqui é zero, se φ a solução isso aqui é zero, então você tem a próxima conclusão. Daí, quando eu multiplicar tudo por e elevado a x, eu vou continuar tendo um zero aqui. Ou seja, e elevado a x vezes φ' de x mais e elevado a x vezes φ de x. Isso é o quê? Isso é igual a zero, qualquer que seja o x pertencente a ele. Correto? E observe o seguinte, eu tenho uma implicação. Haverá essa propriedade aqui, ou seja, o fato disso aqui ser zero, qualquer que seja o x pertencente a i, implica que isso aqui é zero, qualquer que seja x pertencente a i. Só que é reversível, isto é, a recíproca é verdadeira. Porque eu tenho se somente se. Apesar de eu estou fazendo uma construção de implicação, mas não deixe de perceber que isso é se somente se. Perceba bem, tá certo? Porque se eu tenho essa proposição de baixo como verdadeira, automaticamente eu tenho a de cima, porque eu posso cancelar, dividir p elevado a x, que elevado a x diferente de zero. Tá? Mas se você está atento para cá, você observa o seguinte. O que é que significa isso aqui ser zero? Ó, derivada do produto. Isso aqui é a derivada de um produto. Isso aqui é a derivada em relação a x de quem? Exatamente, de x vezes φ de x. Isso aqui é quem? É zero.
qualquer que seja o x pertencente a i. Assim, olha o que é que eu tenho. Eu tenho que a derivada dessa função, que é uma função diferenciável no intervalo, tá? É diferenciável. Se é diferenciável no intervalo, é contínua. Então, ela é contínua no intervalo, é diferenciável no intervalo, por força maior, é diferenciável no interior do intervalo. E a derivada dessa função é a função nula, qualquer que seja x em i. Então, qual é a conclusão? Essa função que está dentro é uma constante. Ela difere da função nula por uma constante, que é, tá? Então, essa função aqui é uma constante. Assim, você tem o quê? E elevado a x vezes quem? Vezes φ de x é igual a quê? É uma constante c, qualquer que seja o x real. Eu vou botar onde c é um número real. Entendido? Tá? Assim, você tem isso aqui. Ou seja, tá? Φ de x é quem? É c vezes e elevado a menos x. Qualquer que seja x pertencente a R, não. Não sei de onde eu tirei esse R. Tá? Qualquer que seja x pertencente a I. Tá? Qualquer que seja x pertencente a I, onde c é um número real. Ou seja, φ de x é c vezes e elevado a x, qualquer que seja o x pertencente a I, onde c é um número real. Então veja o que eu demonstrei, tá certo? Eu demonstrei o quê? Eu demonstrei que, olha o que eu demonstrei. Demonstrei que se é um intervalo e φ de I em R é uma solução dessa equação, então φ é dessa forma. Agora, não deixe de perceber que cada implicação dessa sequência de implicações, porque isso aqui é uma sequência de implicações. Se φ é solução, então eu tenho essa igualdade. Mas essa igualdade implica nessa. Mas essa igualdade implica nessa. E essa igualdade aqui implica nisso aqui. E isso aqui implica nisso. Só que cada implicação dessa, tá, é uma equivalência. Isto é, a sua recíproca é verdadeira. Tá? Observe que se φ é dessa forma, tá? Eu tenho o de cima. Se eu tenho o de cima aqui implica nisso. Essa igualdade implica na de cima. E a igualdade de cima implica nessa, portanto, φ é solução. Ou seja, isso aqui é uma sequência de implicações, mas cada implicação, tá? Você não pode deixar de perceber, cada implicação é uma equivalência. Ou seja, as implicações são verdadeiras e as suas recíprocas são verdadeiras. Então eu vou, para não ter que escrever tudo de novo, observe que, vou só colocar essa observação, observe, vou sintetizar isso, observe que se I é um intervalo, C é um número real e φ de I em R é dada por φ de x igual a quê? A C vezes E elevado a menos x. Qualquer que seja o x real, você tem que atentar para isso. Parece que está gratuito. Não está. Você tem que observar que isso é uma proposição, tá certo? Então, φ
é solução da equação diferencial. Ninguém atenta para isso, mas isso é importante se observar. Porque essa sequência de implicações daqui até aqui diz o seguinte: se φ é solução, então φ tem essa cara. Mas isso é uma implicação. Nem toda implicação tem a sua recíproca como verdadeira. Só que o processo de solução, você observa facilmente que a recíproca é verdadeira. Ou seja, se φ tem essa cara, então ela é solução. Entendido? Só que aqui tem uma outra sacada que você deve perceber. Olha o que está dizendo aqui. Se I é um intervalo e φ de I é uma solução, φ tem essa cara. Aí eu observo facilmente, por isso que eu não vou fazer tudo, que se I é um intervalo e φ de I em R é dada dessa forma, φ é a solução. Qualquer que seja o intervalo. E observe quem é o domínio dessa função. Quem é? Qualquer que seja o C. É quem? É os reais. Então eu tenho a minha solução geral, isto é, cada solução está definida no conjunto dos números reais, que o intervalo pode ser qualquer. Tá? Isto diz, vou destacar de azul aqui, ó. Isto diz que a solução geral, quer dizer, a solução geral, o conjunto de todas, eu não vou indicar como conjunto, ninguém faz isso, ninguém é pedante a esse ponto, tá? Eu escrevo assim, isto diz que a solução geral φg da equação diferencial, ela tem domínio R, tá? Eu posso até solução φg da equação diferencial tem domínio R, tem como domínio o conjunto dos números reais e é dada por I é dada por φg de x igual a quê? AC vezes elevado a menos x, qualquer que seja o x real, onde C é o número real, isto é uma constante. Vocês entenderam? E aqui está finalizada a demonstração, a solução desta equação. Quanto tempo aí? Encerra, começa outro. Agora eu vou ver outro exemplo.